9h23 é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. 9h23 na sua Super Rádio Sindicop, sexta-feira, 31 de março de 2023. Deixa eu só tirar aqui a nossa tarja, não é mesmo? Para facilitar a visualização. Também deixa eu abaixar aqui, tirar a nossa trilha. Agora sim, deixa eu já ver aqui se o Jacinto nos ouve bem. Jacinto, muito bom dia, é um prazer imenso receber você aqui na Rádio Sindicop mais uma vez, né? Sempre na correria, né, Jacinto? Obrigado, viu, pela sua presença aqui. Nós que agradecemos. Bom dia, Carlos Vítor, bom dia, Carlos Piotto e todos os caríssimos radiovintes. É um prazer poder estarmos aqui. Nossos agradecimentos sempre. Opa, o prazer é sempre nosso. Carlos Piotto, bom dia para você. Ouve bem também. Obrigado por sua participação, viu? Piotto, tá ouvindo, Piotto? Acho que o Piotto não tá com um probleminha lá, né, o Piotto? Mas tudo bem. Já o Piotto, acho que o Piotto caiu, deu uma congelada ali. Bom, minha gente, nós convidamos... Piotto, agora ouve, Piotto? Bom dia. Tô ouvindo aqui, travou o programa, não sei o que aconteceu, acho que foi aí. Bom dia, Carlos, bom dia, meu presidente Jacinto. Estamos juntos aqui. Bom dia. Beleza. Pois é, minha gente, extremamente importantíssima, né? Essa decisão aí do STF, onde os servidores temporários do Sistema Prisional do Maranhão devem ser aí substituídos por concursados. O que, né, minha gente, já é um absurdo, né? Você ter servidores temporários exercendo o papel de polícia. Ao que me parece, esses governantes, alguns governadores políticos, não têm a mínima noção, né, Jacinto e Carlos Piotto, do quanto a categoria lutou, foi atrás, brigou, foi em Brasília, tomou tiro de borracha, tomou spray de pimenta, eu também tomei, viu? Eu sei o que é isso, né? Para poder conseguir a aprovação da Polícia Penal. Agora é fácil, né? Simplesmente chegar e falar, não, vamos colocar aí uns temporários para exercer poder de polícia, né? Eu queria, Jacinto, que nesse primeiro momento você explicasse para a gente aí, né? Falasse um pouco sobre essa decisão, sobre a importância. Depois nós temos uma série de questões aqui para levantar. E você, meu amigo, minha amiga que acompanha pelo aplicativo, pelo Facebook e pelo canal no YouTube, pode fazer pergunta aí nos comentários que a gente repassa, viu? Para o Jacinto, viu? Pois não, Jacinto. Mais uma vez, bom dia. Na realidade, nós estamos ainda muito eufóricos ainda com esta decisão, porque é uma luta, como você falou, Carlos Vítor, é uma luta histórica, né? Nós lutamos incansavelmente nas últimas décadas para corrigir um erro do Constituinte originário de 1988, na elaboração da Constituição, quando no capítulo da segurança pública, lá no artigo 144, deixou o sistema prisional de fora da segurança pública. E quero fazer esse introito para mostrar que, inicialmente, teve a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, obviamente, um ano após a promulgação da Constituição de 88, a Constituição Federal, todos os estados promulgaram suas cartas políticas no dia 5 de outubro de 1989. E é bom que se diga que lá no estado do Rio de Janeiro houve a garantia da polícia penitenciária. Isso foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e foi um excelente debate. Foi aí o norte para que reforçássemos a luta pela polícia penal. E lá naquele momento, no Supremo Tribunal Federal, houve quase um empate. Inclusive, o presidente da Suprema Corte, do momento,
daquele momento, Sidney Sanches, votou favorável pela constitucionalidade da polícia penitenciária na questão da segurança pública prisional nos estabelecimentos penais brasileiros. Mas, ao final, perdemos. Isso se deveu, sobretudo, à falta de uma discussão mais ampla. Nós não tínhamos, naquele momento, ainda os sindicatos nessa área vieram com o advento da Constituição Federal, saíamos, naquele momento, de um regime ditatorial, né, um regime militar, e foi o primeiro marco histórico naquele momento. Posteriormente, nos organizamos em sindicatos, fomos para essa luta. Eu, particularmente, fui o primeiro presidente da FEBRASPEN e depois do Fórum, o coordenador do Fórum Nacional de Assuntos Penitenciários. Conseguimos uma discussão no Congresso Nacional, no Congresso da Cobrapol, cuja entidade nós fomos um dos fundadores, e naquele momento nós levamos, eu era diretor de segurança pública, posteriormente diretor jurídico da Cobrapol, já agente penitenciário aqui no Piauí, onde estou no momento. Nós tínhamos função policial e foi o primeiro sindicato de policiais penitenciários do Brasil, né? E ali nós conseguimos, na Cobrapol, filiar a FEBRASPEN e passamos por uma década fazendo essa discussão do âmbito da segurança pública, nos fortalecendo. E então eu fui designado com uma comissão, inclusive o estado do Sergipe e o estado do Ceará, através do então presidente ali no Ceará, era o Marcos Papaléu. E tivemos reunidos com o ministro da Justiça, Maurício Correia. Isso tem registrado, agora mesmo, o Ministério Público Federal, discutindo aí a Polícia Judicial, a Polícia do Ministério Público Federal, mostrou isso lá com o Paulo Rogério num slide. A gente ficou, digamos assim, satisfeito de essa história não estar obscura, dela não ter morrido, né? Ela não ter sido morta. Nós estamos aí na luta e vem, sim, agora essa concretização através da AGEPEN Brasil. Como o Piotr sabe, São Paulo teve uma participação efetiva na organização da Associação dos Policiais Penais do Brasil, que é a entidade hoje constituída, reconhecida no Supremo Tribunal Federal, da luta das prerrogativas, da defesa das prerrogativas dos policiais penais brasileiros. Nós que participamos, eu fui diretor jurídico, hoje estou presidente, amanhã retornaremos à direção jurídica. Eu agradeço imensamente ao apoio de todas as entidades, as associações e os sindicatos parceiros, porque a entidade ela é constituída, sobretudo, para fazer essa defesa do direito constitucional, no controle concentrado de constitucionalidade, e ela teve esse objetivo principal de enfrentar a luta contra a terceirização prisional, contra a privatização e a luta para fortalecer, naquele momento, a Polícia Penal. Todos sabem que foi a maior marcha da história do Brasil, né, Piotr? E São Paulo teve uma participação efetiva, né, através dos companheiros de São Paulo, o companheiro Gils, o companheiro Carlos Neves, Piotr e todos os demais, aqui apenas para representar esta luta nessas pessoas. Mas foi uma luta até supra-sindical, supra-partidária, supra-classista, que eu digo assim, claro que ela foi essencialmente classista, né? Mas teve momentos, claro, que tem as entidades, mas teve momentos que pessoas físicas se juntaram independentemente até das entidades, né, para somar. E essa marcha foi fundamental. E nós assumimos esse compromisso. Agora estamos terminando o nosso mandato. Agradeço imensamente, inclusive, ao pedido para que eu continuasse à frente, mas vamos continuar contribuindo. Mas a gente termina agora o nosso mandato. O nosso presidente é o companheiro Ferdinand Gregório a partir do dia 5 de maio. O companheiro Piotr continua aí também na direção.
e agora com a FEBRAPEN, a Federação Brasileira dos Policiais Penais, que é a nossa parceira direta, né? E vamos aqui estar fortalecendo essa situação. Então é isso, Carlos. Vitor, eu queria fazer esse introito, essa contextualização para a gente ir diretamente no ponto jurídico. Esta foi uma ação muito estudada, foi muito prudente o nosso estudo. Algumas pessoas até diziam, será se sai mesmo a ADI do Supremo? Eu digo, sai. E a JK Advocacia, que é a instituição jurídica da qual eu sou sócio, com o nosso sócio advogado Caio Coutinho, que enfrentamos toda essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República, e que agora é exitosa plenamente. Estamos à disposição. Gente, um batalhador esse Jacinto, hein? Puxa vida, é de madrugada, tarde, noite, não tem muito horário não, né? Quem acompanha aí os grupos da GPEM Brasil, as redes sociais, aliás, se você não curtiu ainda as redes sociais, gente, vai lá no Facebook, curte o Instagram, não é mesmo, da GPEM Brasil, segue tudo, porque é muito importante que você fique por dentro, né, de todas as informações. A gente sempre aqui na Rádio Sindicop está falando sobre a GPEM Brasil, também no nosso site, a gente, claro, é sempre um parceiro, né, Carlos Piotto? Que beleza essa decisão, hein, Piotto? E até mesmo para que a gente espante aí um ou outro político que parece que aqui no estado de São Paulo é apaixonado, morre de amores, não é? Por terceirização, por privatização. Graças a Deus, né? Aqueles que estavam mais afoitos, né? Querendo de todo jeito, não estão mais por aqui. Mas a gente tem que estar vigiando, né, Piotto? Senão aí, né, a coisa acaba sendo acesa novamente, né, Piotto? Carlos, na verdade eles morrem de amores por dinheiro. A gente sabe que essas empresas, né, eles têm como os companheiros Jacinto levantou, eles têm um sindicato deles, que chama SEMPRE, que é o Sindicato das Empresas de Privatização, e financiam esses políticos, eles morrem de amores por dinheiro. E a GPEM Brasil nasceu com a finalidade de propiciar o quê? A nível nacional, o combate à privatização, às terceirizações, através do uso legal de ações judiciais do Supremo Tribunal Federal. Ela nasceu com essa finalidade e conseguiu êxito. Essa ação, que foi a primeira de grande relevância, né? Já não vai ser a última, porque temos várias ações aí, ela trouxe assim uma ampla divulgação agora para a GPEM e outros estados para a gente entrar com as ações, porque a privatização, apesar da Polícia Penal estar aí, e de qualquer jurista sério saber que hoje é ilegal a privatização e a terceirização, infelizmente ainda ronda. Aqui em São Paulo nós tivemos a nossa luta, Carlos, eu estive pesquisando o processo ontem, não acabou os processos, tá, da Defensoria, foi feito recurso extraordinário especial. A decisão do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo foi absurda, não alegou nada, mas nós sabemos que em São Paulo, o governo de São Paulo não perde uma ação no ISS que ele ia perder, né? O Tribunal de Justiça, que infelizmente é puxadinho também do Palácio dos Bandeirantes, né? Vamos usar essas palavras, como é a Alesp, não seja se diferente. Tem as denúncias aí da ex-defensora pública Zanfolon, que denuncia essa questão aqui em São Paulo. Então, nós temos aqui em São Paulo a Procuradoria-Geral de Justiça a favor da gente, contra, descrevendo que a Polícia Penal hoje não pode mais ter terceirização nenhum tipo também no interior dos presídios, mas temos aí exemplos ainda, que hoje consta, temos na Bahia, temos o Paraná que retroagiu, né, Jacinto? É uma preocupação que o Paraná é um estado que já teve essa experiência, cancelou e agora voltou com tudo, está com toda a força no Paraná. E a gente tem que cobrar ali os companheiros do Paraná para tomar providências legais, né? Porque hoje tem muito material da GPEM Brasil aí, né? Tem um material da própria ação aqui de São Paulo, com base, várias teses aqui contra a questão da privatização ali, da área fiscal que eles querem. Porque, Carlos, o que eles fazem? O modelo que está feito no Paraná e o modelo que estão tentando também no Rio Grande do Sul é o mesmo modelo que foi tentado aqui em São Paulo. Eles pegam as atividades policiais, dos policiais penais, as atividades internas, e eles tentam ludibriar
pondo palavras sinônimas, para descaracterizar que não é uma atividade policial, uma atividade de revista, uma atividade que só o Estado pode fazer. Então, e aí hoje o que a categoria pode contar? A categoria pode contar com a GPEM Brasil, vai entrar com essas ADINs, os estados aí, os companheiros dos estados aí, associações que vêm aqui, conversa com a GPEM, procurar o escritório aqui do nosso grande doutor Jacinto Teles, JK, junto com o Caio, que é especialista em direito constitucional, a gente entrar com essas ações, porque a gente tem que barrer a privatização do mapa. Eles têm deputados a favor deles ali, vários, da bancada da bala, que fala que é amiga nossa, não, da bancada do dinheiro, que estão ligados às empresas de segurança. Eles têm ali, há projetos de lei ainda nocivos lá, né, Jacinto? A gente está combatendo. Há deputado que dizia ser amigo nosso, e eu vou citar o nome aqui, que é o capitão Alberto Neto, mas não, é um privatista, tá ligado a essas empresas de segurança, e infelizmente ainda está contando com o apoio de parte menor da categoria aí desqualificada. Mas a gente pode contar com a GPEM Brasil. Pois não. Minha gente, realmente muito importante essa decisão aí, né? E nessa ação da GPEM Brasil aí, né, há um destaque de que essa contratação temporária aí, né, de acordo com a ação aí proposta pela GPEM Brasil, né, para o sistema prisional maranhense, pela Lei 10.678, 2017, viola o princípio da simetria e contraria alterações propostas pela emenda constitucional. Jacinto, às vezes essas coisas ficam muitas vezes distante, assim, né? O que exatamente ali na prática, né? Isso quer dizer? E eu já queria que você aproveitasse e falasse assim, se isso tem um prazo agora para que de fato sejam aí realizados concursos e se acabe, né, com essas contratações temporárias, não é? Veja só, está agora garantido, como a gente diz popularmente, prego batido e ponta virada, de que a carreira da Polícia Penal é uma carreira típica de Estado, né? Assim a Suprema Corte decidiu. E quando a gente defendeu a questão da simetria constitucional, nós estabelecemos aí, é evidente que antes da emenda constitucional 104 de 2019, a Constituição Federal já proibia, em carreiras típicas, esse tipo de serviço. Você não vê a Polícia Federal privatizando a atividade, você não vê a Polícia Militar, a não ser alguns casos absurdos que houve no passado, privatizando, colocando temporário, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. E aí veio a emenda constitucional e foi um grande reforço, e vem agora o Supremo Tribunal Federal, que é quem interpreta a Constituição, e dá esse veredicto, né? Então, agora não tem como a gente, as pessoas ficarem de braço cruzado e os parlamentares ficar reforçando esses projetos privatistas do SEMPRE, que é o Sindicato das Empresas de Terceirização e Privatização do Sistema Prisional. Nós tivemos a oportunidade de fazer esse debate no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e quando fala assimetria, é porque a Polícia Penal diz textualmente à Constituição Federal que ela está ali no rol taxativo, ela está ali no rol taxativo do artigo 144 da Constituição Federal, ao lado das demais forças de segurança pública, das demais polícias. E nesse sentido, a Polícia Penal diz textualmente, ali o parágrafo 6º, e está no 5º também, que ela é vinculada ao órgão gestor do sistema penal, mas o parágrafo 6º diz que ela é subordinada diretamente ao governador do Estado e do Distrito Federal. E como as demais polícias. E a Polícia Penal Federal, evidentemente, pelo princípio da simetria constitucional, ela é subordinada ao ministro da Justiça, como também
É assim com relação à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e etc. Então, não há falar em dicotomia no tratamento. Nós estamos no mesmo patamar constitucional. E se assim estamos, queremos ser tratados como tal. Ainda tem governadores, lamentavelmente, no Brasil, que inviabilizam uma regulamentação satisfatória, porque o governo Bolsonaro ludibriou a Polícia Penal, mesmo nós conseguindo no orçamento da União para regulamentar a Polícia Penal Federal, ele não fez. E agora o governo atual, o governo do presidente Lula, tem a obrigação realmente de fazer. E ainda isso está andando a passo de tartaruga. Nós precisamos avançar. Nós participamos, né, Piotr, da transição, e a proposta da AGEPEM Brasil foi aprovada de revogar aquele decreto que permite essa abertura de terceirização. Até agora não foi revogado. Nós tivemos aprovada também a proposta para regulamentar a Polícia Penal, e nós não abrimos mão disso. Já tivemos preliminarmente com o ministro Flávio Dino, ele marcou uma audiência, o gabinete dele, para discutirmos mais profundamente. Foi marcado, foi desmarcado em decorrência de um chamado para outro estado que ele teve que sair, e estamos aguardando essa audiência, porque nós não abrimos mão desta regulamentação com diretrizes gerais. Claro que vamos continuar trabalhando no Supremo Tribunal Federal, porque tem muitos parlamentares, independentemente de partido, mas a maioria, diga-se de passagem, são dos partidos como o PT, o PSOL, o PSB, que têm defendido a regulamentação, que têm defendido e entendido a Polícia Penal como carreira típica de Estado, mas tem deputados também de partido de direita que têm apoiado, mas tem outros que têm nos decepcionado. E eu digo aqui, e lamento profundamente, mas o capitão Alberto Neto, deputado federal pelo Estado de São Paulo, que teve trabalhando conosco essa questão no princípio, foi um dos que lutou pelo Estado do Amazonas, que teve conosco lutando pela regulamentação da Polícia Penal. Nós, enquanto entidades, fizemos um trabalho na Comissão de Constituição e Justiça para que ele fosse o relator desse projeto que vem sendo resgatado, tipo assim, nos últimos 15, 16 anos, a cada legislatura, e que é do capitão, que é do coronel Fraga, que voltou à Câmara Federal, que é um privatista, né? Ele foi relator da CPI naquele tempo no sistema penitenciário e aproveitou isso para dizer que a terceirização poderia ser feita assim, assado, e é uma ameaça, inclusive, às atividades de inteligência, às atividades de monitoramento. E o capitão Alberto Neto simplesmente deu um parecer recusando, ele assinou um relatório recusando o projeto de lei a pedido nosso da Polícia Penal, e depois tivemos a surpresa de ele ceder às pressões do maior privatista que já teve à frente do Ministério da Justiça, o Anderson Torres, que, pasme, delegado da Polícia Federal, poderia ter uma visão de Estado, e foi quem mais defendeu a terceirização e a privatização, tentou empurrar de goela dentro, desde quando era secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. O Sindicato DF, através do presidente Paulo Rogério, enfrentou essa questão no DF e conseguiram barrar para fazer o concurso público, que agora estão lutando para esse pessoal adentrar o sistema no Distrito Federal. E o capitão Alberto Neto seguiu, aliás, atendeu aos apelos do ex-ministro da Justiça, que hoje está preso, e do sempre. E mudou o parecer dele, mudou o relatório dele. Mas nós não vamos permitir a aprovação desse projeto, porque ele é uma imoralidade,
ele viola a Constituição. Nós tivemos parcerias importantes do Ministério Público Federal do Trabalho, que esteve conosco nessa luta, de diversos outros segmentos, como o IBCCRIM, como outras entidades, e nós vamos barrá-lo lá no Congresso. E se der o absurdo de não conseguirmos, nós vamos para o Supremo Tribunal Federal. Então, Carlos Vitor, Piotto, caríssimos radioouvintes, neste momento, o Supremo Tribunal Federal já decidiu por maioria esmagadora. Nós tivemos apenas o voto do ministro Barroso, que foi dissonante do relatório do ministro Gilmar Mendes, que ele propunha um contrato temporário excepcional, mas excepcional eles já dizem até hoje, e a Constituição já proibia no artigo 37, né, na Constituição Federal. De forma que essa decisão, de acordo com o regimento interno da Suprema Corte, o ministro relator tem 60 dias para apresentar o acórdão geral. Hoje nós temos o voto, temos o relatório, temos o voto, e temos a decisão, a ata da decisão. Mas já está contando o prazo, que o Supremo modulou os efeitos desta decisão. O que é isso? Ele flexibilizou, por quê? Porque tem que ter um tempo para cumprir a determinação através de concurso público. Você tem que anunciar o concurso e já está valendo. Ele deu 2 anos a partir da publicação, a partir da emissão da ata de julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação 7098, né? E agora vai para essa publicação do acórdão, que eles têm 60 dias, e logo em seguida, obviamente que cabe embargo declaratório no prazo de 5 dias, mas isso nem acredito que eles vão entrar, mas se entrar, em seguida nós vamos executar. E nós vamos responsabilizar toda a autoridade que tem a obrigação de cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal. Seja o secretário de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, que já foi do Estado de Minas Gerais, no governo Aécio Neves, e que, lamentavelmente, o doutor Murilo, temos todo o respeito pelo doutor Murilo, que é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Administração Penitenciária, de Justiça, mas não concordamos com essa sua política privatista no Brasil. E nós vamos fazer cumprir a decisão do Supremo e, para isso, vamos, se for necessário, esperamos que não, vamos responsabilizar, inclusive, criminalmente, por desobediência judicial, tanto o secretário como o governador ou quem quer que seja. E queremos aqui também dizer que a próxima ADI que nós vamos ter julgamento em Brasília, presume-se, seja a do Goiás. É outra realidade esdrúxula. Lá também tem mais de 2.000 temporários e que vão ter que fazer concurso público também. O Ministério Público não tem executado a contento uma decisão do Estado. Por isso, entramos no Supremo, já temos parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, como temos também do Estado do Acre. E vamos entrar também com relação a Minas Gerais. A Santa Catarina ainda tem uns pontos lá que precisa ser revisto o quanto antes. O presidente eleito, Fernando Gregório, já tem essa consciência e também vamos entrar com essa ação lá. E no Paraná também está uma situação delicada. Assim como em São Paulo fica essa ameaça, no Paraná, como o colega Piotto já falou, já está regredindo, digamos assim, bastante. O governo Ratinho é um governo privatista. Eu estive palestrando na comissão da Assembleia Legislativa, na comissão de Constituição e Justiça. Tivemos, pela ocasião do aniversário da Polícia Penal, do Dia do Policial Penal do Paraná, o Sindarspen, a diretoria do Sindarspen, por meio da presidente Vanderlei, o companheiro Neves, propuseram
o nosso nome foi aprovado na Assembleia Legislativa e nós proferimos uma palestra lá sobre o papel constitucional da Polícia Penal. E é um absurdo a tendência esdrúxula do governo daquele estado para privatizar o sistema penitenciário. É muito dinheiro, pessoal. Vocês não imaginam o que é que essas empresas oferecem, o que é que elas ganham e o que é que o Estado ainda investe em terceirização. Rola muito dinheiro, mas eles têm que procurar outro ramo para garantir ganhar e investir dinheiro, possivelmente, em campanhas políticas nesse país. Porque nós não vamos permitir. Nós estamos de olho e vamos enfrentar essa questão com todas as condições jurídicas que temos. Então, é isso. Realmente. Ô, Jacinto, você comentou aí que teve uma tentativa aí, né, de agenda com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, lembrando que essas contratações temporárias no Maranhão, na época, o governador era ele mesmo, né? Você teme algum tipo de dificuldades assim em relação a regulamentações, em relação a qualquer outro tempo, pelo fato de ele mesmo, né? Se ele implantou lá essas contratações temporárias, quer dizer, já fica claro a posição dele, né? Vocês temem aí alguma dificuldade em relação a isso? Olha, nós costumamos dizer, né, Piotr, que essa questão da terceirização prisional ela não tem sido algo, é o partido de direita, é o governador de direita, é o governador de esquerda somente. Não. Na realidade, tanto é que essas duas primeiras ações diretas de inconstitucionalidade foi num governo de esquerda, que é o governo do Flávio Dino, que foi o governo do Flávio Dino no Maranhão, e de um governo de direita, que é o governo do Caiado em Goiás, que é uma vergonha essa questão dos contratos temporários perdurar por tanto tempo. Mas queremos aqui dizer o seguinte: nós temos questões que avançaram. Por exemplo, no estado do Goiás, foi o primeiro estado também que teve um diretor de polícia penal integrante da própria polícia penal. No estado do Maranhão, teve a regulamentação da polícia penal, mas teve a conivência, lamentavelmente, inclusive de colegas que ocupam posições sindicais no estado, de se calarem. Por incrível que pareça, nós tivemos apoio no Maranhão do nosso diretor da AGEPEM Brasil, que é o Cavalcante, que era diretor da Academia de Polícia Penal. Ou seja, um cargo que, teoricamente, seria de confiança do governo. Mas ele é um servidor de carreira. Eu fui diretor de Polícia Penal do Piauí, tivemos muitas parcerias. Inclusive, ele seguiu aqui uma diretriz que nós sugerimos, que ele veio espontaneamente. Inclusive, o Velasco, o atual diretor-geral do DEPEN, veio aqui ao Piauí e eles fizeram a pós-graduação lá também. Fizeram online, naquele primeiro momento. Aqui nós fizemos presencial, e com, inclusive, policial penal federal participando, para 55 policiais penais, a pós-graduação em gestão prisional, exclusivamente para policiais penais. Lá no Maranhão houve avanço, resolveram, até o momento, aquela questão de rebelião, mas houve uma desvalorização clara, expressa, no governo Flávio Dino com relação aos policiais penais, porque não pode se admitir que em cada penitenciária do Maranhão se faça teste seletivo por 2 anos, depois eles prorrogam. Agora não estão mais nem prorrogando, mas já faz outro. Eles não fazem o concurso. E ainda tentaram burlar, ainda tentaram convencer a Suprema Corte de uma arbitrariedade constitucional, de uma violação expressa à Constituição. Então, nós queremos sim nos reunir com o ministro Flávio Dino, nós entendemos
que ele teve avanços pontuais no sistema penitenciário do Maranhão, mas que precisa dizer também a que veio no sistema penitenciário brasileiro. Eu assisti na posse do diretor-geral do DEPEN, hoje secretário nacional de Polícia Penal, que, por ser um policial penal, eu esperava um discurso efetivo de compromisso na regulamentação da Polícia Penal. Eu não vi do diretor, do atual secretário nacional, Rafael Velasco, no dia da sua posse ali no Ministério da Justiça. Eu estava lá, presencialmente. Por incrível que pareça, o discurso que eu vi de defesa da regulamentação da Polícia Penal, e que eu falava, inclusive, com o secretário de Justiça do Piauí atual, que foi um dos autores principais da emenda constitucional da Polícia Penal, o coronel Carlos Augusto, e ele dizia, eu vou seguir essa orientação do ministro Dino. Eu digo, está na hora, porque nós já conseguimos a emenda constitucional da Polícia Penal no Piauí, conseguimos o grupo de trabalho concluir o seu trabalho, está um trabalho constitucional, avançado, teve aqui a participação direta nossa da AGEPEN Brasil, da AGEPEN Piauí, do Simpol-JUSP, dos colegas policiais penais. A princípio, o presidente da comissão era um delegado, e nós, com todo o respeito que tínhamos e temos aos delegados, e a este delegado, que já foi agente de Polícia Penal Federal, mas nós não aceitamos a continuidade da presidência nesse grupo de trabalho. Eu estou abrindo esse parênteses porque é importante a vigilância, a fiscalização nesse sentido, né? E aqui nós conseguimos que uma colega policial penal, a Larice, fosse a presidente do grupo de trabalho. Concluindo o nosso trabalho, estamos esperando agora a lei para a Assembleia Legislativa. Então, eu quero dizer com isso que me surpreendeu que quem mais defendeu, aliás, expressamente no dia da posse do diretor, do secretário nacional de Polícia Penal, que é policial penal, foi o discurso do Flávio Dino, que defendeu a regulamentação da Polícia Penal. Mas a gente sabe que até agora nós já entregamos ao presidente Lula, o presidente Lula encaminhou ao ministro Flávio Dino, que encaminhou ao secretário nacional Rafael Velasco, que já nos respondeu, mas não nos respondeu sobre o decreto que nós pedimos a revogação, que fomenta essa questão com dinheiro público, com o dinheiro do BNDES, dessa questão da privatização, da terceirização, e nem constituiu um grupo de trabalho para concluirmos a questão da regulamentação da Polícia Penal. Como regulamentar a Polícia Penal, seja no âmbito federal da União, seja no âmbito nacional, das diretrizes dos estados, ou no Distrito Federal, que deu muito problema agora. O sindicato está lá enfrentando uma batalha, mas está avançando agora. À frente, o presidente Paulo Rogério, do Sindipol e da FEBRAPEN, mas precisa ter um grupo de trabalho urgentemente. Não são mentes iluminadas que vão decidir pela Polícia Penal, seja no Estado, seja na União, seja a nível nacional. E a Secretaria Nacional de Política Penitenciária, ela é que traça essas diretrizes para a política penitenciária nacional, que passa necessariamente pela regulamentação da Polícia Penal. Evidentemente que a Secretaria Nacional de Política Penal tem que estar preocupada com as alternativas às prisões. Eu, particularmente, concordo plenamente com a humanização do sistema penitenciário, que é interesse nosso. Mas tudo isso não pode acontecer sem a regulamentação e a valorização da Polícia Penal brasileira, nos seus mais diversos entes públicos. Então, nos preocupa, mas pelo menos hoje nós estamos sendo ouvidos já em determinadas situações, como na transição, e agora o ministro chegou a autorizar a agenda, repito, estamos esperando do gabinete do ministro a nova data dessa agenda. Nós não abrimos mão dessa discussão. Se for necessário, o Brasil vai fazer outra marcha a Brasília, por que não? Mas nós exigimos e não abrimos mão da regulamentação da Polícia Penal, assim como não abrimos mão de cadeiras permanentes no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Por que tem cadeiras até
em excesso para membros da magistratura, para outras instituições, e não tem para quem é o verdadeiro executor da pena privativa de liberdade, que é o policial penal. Já tivemos colegas lá? Já, mas não temos um assento permanente. O presidente da República, por meio do documento que mandou o ministro Flávio Dino, acenou pela nossa participação. E nós não abrimos mão também disso, porque é lá que se formula política também penitenciária para o Brasil. Então, é isso. É bacana. Deixa eu trazer o comentário aqui do nosso amigo companheiro Fabiano Cavalcante Oliveira, né? Não é esse comentário, não. É o outro aqui, o de cima. Esse aqui, ó. Aqui no Maranhão... é nosso diretor no Maranhão. Regulamentação, deve ser, né? Porque um deputado criou a PEC estadual. Aqui em São Paulo também, né? Nós tivemos aí toda aquela luta, né? Principalmente do Gianazzi, né, para não citar outros aí, que foram para cima, né, ali na Assembleia Legislativa para buscar aí, né, pelo menos a votação, né, Piotto, mas a luta toda continua, né? Pois não, Piotto, fica à vontade aí para os seus comentários e também para alguma pergunta aí para o nosso Jacinto, não é? Que batalhador esse Jacinto, hein? Complementar, né? Dentro do que o Jacinto falou, né? Que por ser governo Flávio Dino entrou. Hoje, Carlos, a gente tem que. O maior atraso em relação à Polícia Penal é o estado da Bahia, né, Jacinto? É um governo governado pelo PT, partido de esquerda. A Bahia, até onde a gente tem informação, nem é o único estado ainda que não fez emenda constitucional estadual. Não fez a PEC ainda, até hoje não foi aprovada. E é um estado que onde a privatização é forte. Tem várias unidades prisionais privatizadas. Salário baixo também de servidores, e aí é complicado. E é um governado pelo PT. Mas nós vamos continuar, independente de quem está no governo. A gente quer valorizar a Polícia Penal brasileira. Então, a gente vai continuar tentando essa pauta com o ministro Flávio Dino, conversando com todos. Se tiver que conversar com o ministro dos Direitos Humanos, a gente vai levar isso, porque tem tudo a ver com direitos humanos. Porque a privatização... Quem é só no Brasil todo, de todas as entidades, defensoras do corpo funcional, defensoras da lei, defensoras da aplicação da justiça, defensoras dos presos, Ministério Público, Defensoria Pública, só tem dois lados que é a favor da privatização. O lado do governo que está ganhando. Piotto, acho que o Piotto deu uma travada aí, Piotto. Não sei se você está ouvindo. Deu uma travada aí. Então, Carlos Vitor, se me permite, enquanto o colega Piotto retorna, é realmente muito bem lembrado. O estado da Bahia é um dos estados mais atrasados do Brasil nessa área da Polícia Penal. O governo brasileiro precisa tomar uma providência. Aonde você tem esse tipo de política, com certeza, o Piotto voltou, com certeza é um atraso não somente para os policiais penais, mas para a segurança pública. Fragiliza a inteligência policial penal, fragiliza a humanização do sistema penitenciário, e nós não podemos concordar com isso. O estado da Bahia é o único que sequer tem a emenda constitucional na Polícia Penal. E o ministro da Casa Civil, que é do PT, que é o ex-governador da Bahia, ele tem uma responsabilidade grande com relação a essa questão com o ministro Flávio Dino. Então, nós não queremos chegar ao final do governo e estar lamentando como ficamos lamentando no governo passado, que estava nem aí para policiais penais. Inclusive, aí em São Paulo, o capitão Augusto, né, Piotto? Ele vice-líder do governo Bolsonaro naquele momento, ele fez campanha, data máxima venha, mas inverídica, campanha sem nenhum tom de legalidade e constitucionalidade, dizendo, insinuando ou dizendo claramente para a sociedade que os presos tinham que trabalhar e, para isso, tinham que privatizar o sistema prisional. Isso é uma falácia.
Isso é uma informação mentirosa, porque todos sabem que a lei de execução penal já garante o trabalho do preso. O que precisa é de políticas públicas ser efetivadas, seja pelos governos regionais, seja pelo governo central. Tem vários estados, e aí, diga-se de passagem, no estado de Santa Catarina, tem ainda problemas de terceirização. Lá tinha 5 presídios, diminuiu para 3, tem que diminuir para 0. Mas lá tem também um exemplo, que é o fundo rotativo, que é em presídio público, né, Piotr? Que tem que ser copiado, mostrando que quando tem políticas públicas, os presos podem trabalhar, podem produzir, e não essa balela, essa mentira de pessoas que querem enganar para satisfazer interesses empresariais e interesses outros, que muitas vezes ficamos perguntando qual realmente o interesse direto de deputado federal que é eleito pelo povo para defender o povo e vai defender mentiras dentro do Congresso Nacional. Isso é fato. Pois não, Piotr? O Capitão Augusto é um cara de pau ainda, Jacinto. Porque vou complementar que ele veio aqui na sede do Sindicop, passou numa visita rápida, tomar um café e ainda falou assim para nós: vocês aprovaram a Polícia Penal, mas vocês fiquem espertos, porque a ideia de privatização não saiu de dentro do Congresso. Ele só não falou que ele era um dos líderes que estava por trás. É um cara de pau ainda. Tem que passar lustramóveis na testa dele. Com certeza, mas ele depois colocou na rede social dele. Nós até fizemos comentários lá, né? Ele falar que ele queria substituir o papel do Major Olímpio aqui, né, no estado de São Paulo, mas é um cara de pau mentiroso. O Major Olímpio foi um lutador pela Polícia Penal, diga-se de passagem, né? Filho de agente penitenciário, de policial penal, e lamentavelmente o perdemos, né? Realmente, né? Saudoso Major Olímpio. Aliás, o Jacinto, naquela CPI carcerária que teve, o Major Olímpio e também o Fraga, né? Como você lembrou bem, aí era o presidente, né, dessa comissão. Eles estiveram na região oeste, né, de São Paulo, e eu acompanhei todas as visitas deles, né, dentro das unidades prisionais. Acompanhei bem de perto, lado a lado ali com eles, a gente produziu diversas reportagens, e tem algo que marcou bastante mesmo, você lembrando aí que ele é filho, né, Major Olímpio, filho de agente penitenciário, né? A penitenciária de Presidente Venceslau fez uma homenagem ao Major Olímpio, né? Entregou para ele, em um momento lá, o prontuário do pai dele, que havia trabalhado anos e anos ali naquela unidade, né? O Major Olímpio não resistiu e foi às lágrimas, né, nesse momento. Eu estava bem do lado dele ali, foi realmente um momento marcante, né? Alguém que defendia, tá para nascer outro Major Olímpio, viu? Vou dizer. Pois, se me Bom, minha gente, agora são exatamente 10 horas e 11 minutos na Super Rádio Sindicop, e nós estamos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, não é? Agradecendo a presença do Jacinto, do Piotr, mas eu quero ainda dar um minuto aí para as considerações finais do Jacinto. Desde já agradecendo, viu, Jacinto, sua participação, que enriqueceu tremendamente hoje aqui o nosso programa, né? E desde já também parabenizando aí por todo o trabalho exemplar de um guerreiro que você exerceu aí frente à AGPEM Brasil. Eu não sabia que você deixaria agora, não é? Quero parabenizar aqui, em nome de todos os policiais penais, tendo essa oportunidade aqui, viu? Você realmente é um guerreiro, uma pessoa que não pode deixar, hein? Como você disse, você não vai deixar, né? Você vai estar sempre aí, né? Lutando, viu? Mas muito obrigado, viu, por sua participação hoje. Nós que agradecemos imensamente, né, pela oportunidade, parabenizamos a Rádio Sindicop, ao Sindicop, pela iniciativa de ter um programa tão ativo, né, que interage em assuntos tão relevantes, não somente para a categoria, mas, sobretudo, para a sociedade também usuária desses serviços essenciais, especiais na área da segurança pública,
notadamente a segurança prisional. E veja só, para concluir, eu quero dizer que essa é uma luta suprapartidária. Nós temos hoje no Congresso Nacional, tivemos a oportunidade de comprovar parlamentares discutindo conosco efetivamente a regulamentação da Polícia Penal, defendendo a Polícia Penal no ano passado, como a deputada federal Érica Cocai, que era no momento a líder do PT ali no Congresso Nacional. Vamos continuar procurando todas as lideranças. Nós temos no Senado Federal hoje uma pessoa emblemática que é parceira direta da Polícia Penal, que é o senador Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que era o presidente do Congresso Nacional, do Senado, quando promulgou a emenda constitucional da Polícia Penal. Está também ombreado conosco pela regulamentação da Polícia Penal. Ele já foi com entidades da Polícia Penal Federal, com a AGEPEM Brasil, ao ministro Flávio Dino cobrar isso, né? Estamos esperando a resposta do ministro Flávio Dino, da Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias. E temos também pessoas do PSOL, a Talíria, que tem uma parte do PSOL que foi, no começo, lá antes, contra a Polícia Penal, e outra parte favorável, né? Mas o que eu achei de uma hombridade, de uma grandeza, foi a líder do PSOL, inclusive aí de São Paulo, né, Piotr, também deu um branco aqui, da atual líder, ela teve conosco também, lá na audiência pública, mas a Talíria Petroni, participei, inclusive, como presidente da entidade, de um café com ela para discutir assuntos classistas, e nós colocamos claramente, e ela assumiu o compromisso. Ela disse, olha, a Polícia Penal foi aprovada, agora não tem mais nenhum voto no PSOL contra essa ideia. Não, agora todos a favor da regulamentação da Polícia Penal. Isso ela deixou bastante claro. Ainda como presidente, vou me reunir com a liderança do PSOL. Nós perdemos um grande parceiro que foi o subtenente Gonzaga, que não era de esquerda, mas a gente não pode deixar de dizer aqui, e nós vamos atrás de todos os parlamentares, todas as lideranças, independentemente da posição ideológica, né? Nós temos muitas pessoas de forma assim, suprapartidariamente, que defendem a Polícia Penal. Então, nós temos a deputada Adriana Corsi, do PT de Goiás, que foi eleita agora, que é deputada federal, é delegada de polícia, já esteve com o nosso presidente da FEBRAPEM, o Paulo Rogério, e já declarou que quer nos receber lá no gabinete dela. Ela é da Comissão de Segurança Pública hoje, para discutirmos efetivamente a regulamentação da Polícia Penal, que nesse primeiro momento nós entendemos que tem que vir do governo federal. Já tem isso aprovado na própria transição do governo Lula, e nós estamos cobrando e vamos continuar cobrando, e temos que efetivar a Polícia Penal em todo o Brasil. Sua regulamentação é imprescindível. O Brasil quer e precisa da Polícia Penal. Polícia Penal forte. O Brasil quer e precisa. Muito obrigado. Grande abraço a todos os caríssimos radiovintes. Grande abraço ao meu companheiro de luta aí, Carlos Piotr. E, em seu nome, abraçar toda a diretoria do Sindicop. Também, obviamente, por meio dos companheiros Gilson Pimentel e o companheiro Carlos Neves. Grande abraço, Carlos Vitor. E estamos sempre à disposição e vamos continuar nessa luta, sim. Agora, como diretor jurídico e como advogado da AGEPEM Brasil, ouvi muito bem isso lá no encontro. Para nós é uma honra poder continuar também como advogado da AGEPEM Brasil, que nós fomos advogados no momento mais difícil, que não tinha dinheiro. Estávamos constituindo a entidade e com essa ação pro bonos. A JK Advocacia encampou isso com toda a determinação e conseguimos lograr êxito logo na primeira ação direta de inconstitucionalidade e estamos conseguindo parecer favorável em todas, lá no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Deus abençoe hoje e sempre a todos nós. É isso aí. Pois não, Piotr, suas considerações finais? Lembrando, né, Carlos,
que a luta é árdua ainda, e como já sinto reforçando as palavras aí do nobre nosso presidente, que a Lei Nacional de Regulamentação da Polícia Penal tem que vir para barrar todas as ondas privatistas do Brasil. Então, uma lei forte nacional, a gente aprovar para acabar com tudo, né? Vai ter o prazo ali, mas para encerrar tudo aí nessa onda que eles tentam ressuscitar, porque é uma longa batalha, a gente tem muito menos força que eles financeiramente, mas a gente tem força física, que a gente luta, porque o Jacinto falou, hoje o governo Lula está lá, mas se não apoiar, não ajudar nós, se a gente tiver que colocar 2, 3, 4 mil pessoas de novo, a gente vai estar lá em Brasília, você pode ter certeza disso, a gente não foge da luta. É isso daí. Tá aí, minha gente, finalizando por aqui o programa Revista Nacional. Hoje recebemos o Jacinto Teles, presidente da AGPEM Brasil, e também o Carlos Piotto, diretor de assuntos jurídicos do Sindicop. Falamos aí, né, sobre essa decisão do STF. Servidores temporários do Sistema Prisional do Maranhão devem ser substituídos por concursados. Muito obrigado pela participação, Jacinto, Piotto. A gente não poderia terminar de outra forma, a não ser colocando aqui o hino da Polícia Penal, não é mesmo? Valeu, gente. Obrigado, viu? Até mais. Força, o braço forte do sistema prisional. Polícia Penal, Polícia Penal. Uma valente categoria de força e honra, valor sem igual, seguindo firme com luta e glória, numa batalha contra o mal. Dia e noite, noite e dia, muros e grades, domínio total. Homens, mulheres, com maestria, tocam o sistema prisional. Mas governantes, sem compromissos, com a verdade, o orgulho e a moral, seguem oprimindo e massacrando o nosso quadro funcional. Se não bastasse o sofrimento, o enfrentamento em forças desiguais, vidas ceifadas, vozes caladas, covardes ações criminais. E já cansados, ferve o orgulho numa corrente buscando ideal. Então resolvem juntar as forças em grande luta nacional. E na trincheira vem a conquista dos combatentes, vitória final. E os agentes, hoje imponentes, formam a nossa polícia penal. E os agentes, hoje imponentes, formam a nossa polícia penal. Polícia Penal.